Chegou a hora, pessoal. Chegou a hora de organizar as estantes. Já faz tempo que eu tô enrolando, estou adiando começar a organizar os livros aqui nas estantes. Eu consegui fazer mais um nível de estante aqui para ter mais espaço para colocar livros, porque tem livro para tudo quanto é lado. Então hoje eu quero que vocês me acompanhem nessa tarefa que é difícil, mas é muito divertida, de organizar os livros aqui nas estantes. Eu já tentei vários tipos de organização, vários métodos. Uma vez eu tirei tudo, limpei todos os livros e decidi então organizá-los pelo sobrenome do autor. Ficou legal na primeira vez, mas aí depois, quando vão chegando livros novos que você quer acrescentar à estante, você não tem como colocar mais um livro aqui no meio, por exemplo. Aí você já perde todo o método de organização, porque você tem que adicionar no final ou em outro local. Aí a segunda vez, que é como tá agora, eu organizei por temas. Então aqui eu já falei no vídeo de Bookshelf Tour na primeira parte, então os livros sobre mulheres na literatura, Jane Austen, as irmãs Bronte. Deixei aqui desse lado, aí aqui fantasia, enfim. Eu acho que funcionou dessa maneira, então eu acho que eu vou continuar com essa divisão temática, só que tem livro por toda parte. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação aqui e vamos ver se a gente consegue dar uma organizada bem legal aqui. Então tem livro espalhado aqui na mesa, tem livro aqui, tem livro do outro lado, tem mais livro. Aqui foram os livros que eu usei para gravar o vídeo das leituras de outubro. Tem uns livros separados aqui, tem mais livros aqui, então aqui tem mais algum espacinho que dá para usar. Aqui já tá praticamente cheio, tem alguns espaços ali, vou ter que reorganizar. Tem livros nesse canto aqui também, que o pessoal tirou quando foi recolocar as estantes. Tem livro aqui no banheiro, tem livros aqui nessa caixa, tem livros aqui em cima, misturado com algumas coisas que eu usava para decoração nas estantes. E tem livros que ficaram aqui escondidos e precisam de um local mais apropriado. Vamos começar então? Então o primeiro passo, eu vou começar com esse lado aqui da estante. Vou tirar todos os livros, vou passar um pano com álcool aqui nas estantes, vou dar uma limpada nos livros também, é sempre bom limpar um pouco a capa, porque acumula pó, esse tipo de coisa, pra gente cuidar dos nossos livros, que são as nossas paixões. Tem esse espaçozinho aqui pra eu colocar mais livros, então eu vou começar por esse canto aqui, vamos ver o que vai dar. Etapa concluída, já tirei todos os livros aqui da estante, já passei um paninho com álcool e agora eu vou limpar um pouquinho os livros individualmente, então eu vou passar um paninho seco só para tirar o pó e só para dar uma limpadinha em cada livro e vou começar a reorganizar essa primeira estante aqui. Então aqui em cima eu vou colocar todos os meus livros relacionados a Jane Austen,
e depois vou seguir em alguma temática. Vamos ver como é que vai ficar. Deu certo, pessoal, consegui terminar então essa primeira parte dessa reorganização das estantes. Comecei aqui então com os meus livros sobre a Jane Austen, escritos sobre a Jane Austen. Aí continuei aqui com outras mulheres escritoras, então as irmãs Bronte, aí depois George Eliot, Virginia Woolf. Continuei aqui com Virginia Woolf e aí coloquei os meus livros de teoria literária e história da literatura sobre mulheres na literatura, sobre escritoras do século XIX, sobre história da mulher, sobre feminismos, enfim, tem bastante coisa sobre isso. Gosto muito desses livros acadêmicos. Aí depois aqui continuei com mais alguns livros de mulheres escritoras que eu tenho individuais, por exemplo, algumas antologias de contos escritas por mulheres, Cecília Meirelles, Margaret Atwood, uma biografia da Maísa, a cantora, e aí vai. Aí eu comecei com os meus livros sobre a Maria Antonieta, gosto muito da história da França, principalmente o século XVIII e da Maria Antonieta, a Revolução Francesa. Aí aqui comecei com os meus livros sobre a Revolução Francesa, sobre a história da França, Simone de Beauvoir, e aqui vim então para a literatura francesa. Então aqui vários autores de língua francesa, Proust, quem mais? Charles Baudelaire, Júlio Verne, Balzac, Guy de Maupassant, um dos meus escritores preferidos, Zola, Dumas, e aqui alguns livros que eu tenho sobre a história da literatura francesa. E aí então terminamos a primeira parte, agora vamos voltar para essa segunda coluna de estantes. Vou retirar tudo e vamos ver como é que eu vou fazer com relação à organização. Estou pensando em começar com os meus livros escritos por e sobre Charles Dickens e aí continuar com escritores do século XIX. Vamos lá! Consegui, gente, tô começando a cansar, mas não estamos nem na metade ainda do processo, então vamos lá, consegui terminar essa segunda coluna. Então eu comecei ali em cima com os meus livros escritos por e sobre Charles Dickens, aí alguns autores do século XIX, Thomas Hardy, Wilkie Collins, Harry James, e aí pra cá comecei com o Sir Walter Scott, né? E aí comecei então com o romance histórico, né? Já que o Walter Scott foi um dos grandes nomes do romance histórico inglês. Alguns livros acadêmicos sobre romance histórico e aqui comecei com vários livros de ficção histórica que eu gosto muito, né? E aqui embaixo comecei então com alguns livros sobre o Rei Arthur. Também sou apaixonada pelas lendas do Rei Arthur. Então aqui a série do Merlin, a série do Bernard Cornwell, As Brumas de Avalon e terminei ali com... E pra cá tô ficando bem doida já, gente. E pra cá, então, vamos começar a terceira coluna. Vou retirar todos os livros, vou passar um pano com álcool na estante, vou passar um paninho seco livro por livro e aí vou continuar com alguns romances históricos. Aí pensei em continuar com
O Senhor dos Anéis e os outros livros do Tolkien, e aí pular para Guerra dos Tronos e livros fantásticos medievais nesse estilo. Vamos lá? A pilha tá diminuindo, mas ainda tem bastante coisa. Acho que eu não estou nem na metade ainda, ou quase na metade. Então vamos lá. Terminei a terceira coluna, que essas são as maiores colunas. Continuei então aqui com os livros do Umberto Eco. Aí continuei com mais alguns livros de ficção histórica, a série dos Plantageneta, que eu gosto bastante, já falei aqui no canal. Aí continuei com alguns livros de fantasia medieval, O Aprendiz de Feiticeiro, aí alguns outros livros de ficção fantasia, A Batalha do Apocalipse do Edward Spohr. Aí aqui eu comecei então com os livros do George Martin, A Guerra dos Tronos, alguns outros livros de contos, alguns livros sobre a Guerra dos Tronos, que eu acho bem interessante, sobre a Guerra das Rosas. Aí continuei com o Tolkien, O Senhor dos Anéis e alguns outros livros de fantasia mais recentes, até literatura fantástica brasileira, Carolina Munhoz, René Carvalho. E aí continuei aqui embaixo com alguns livros mais relacionados a thriller, suspense, então Dan Brown, Caixa de Pássaros, achei esse livro. Aí continuei com alguns livros de mistério, policial. Tem um livro da P.D. James sobre os segredos do romance policial, que é bem legal, bem interessante. Aqui alguns livros da Agatha Christie, mais alguns livros assim nessa mesma temática. E aqui terminei com mais alguns livros de ficção histórica, todos esses aqui se passam na Holanda. Então terminei mais um e agora a gente vai virar pro lado de cá. Então aqui já tem um desfalque aqui. Vou tirar todos os livros, passar o pano, tá saindo uma luminosidade ali atrás. E vamos continuar do lado de cá. Mais uma parte, mais uma etapa cumprida, tá começando a escurecer, já são 7h10 da noite, eu tô fazendo isso o dia inteiro. Eu comecei de manhã, saí pra almoçar, mas fiquei a tarde inteira nisso. Então, vamos lá, continuei, então terminei essa etapa, mais essa parte da estante. Lá em cima, continuei com alguns livros de fantasia, Harry Potter, aí eu coloquei mais alguns livros da J.K. Rowling, aqueles que ela escreveu como Robert Galbraith, The Casual Vacancy. Aí coloquei mais alguns livros sobre Harry Potter, livros acadêmicos sobre Harry Potter, que eu tenho alguns que são bem interessantes. Aí comecei alguns livros que tem bruxas ou bruxos como protagonistas, então foi até lá. Aí lá do lado mudei para fantasmas, então histórias com fantasmas, antologias de contos de fantasmas. Aí comecei com livros acadêmicos sobre o gótico na literatura, então aqui alguns livros do gótico na literatura, o gótico tropical, alguns desses livros acadêmicos. E aí passei para vampiros, então vampiros, aí tem Drácula, aí passei para lá, tem Crepúsculo, aí passei mais alguns livros ali nessa temática, aí passei para Edgar Allan Poe e depois passei para Oscar Wilde, também assim no Retratos de Dorian Gray, que é meio gótico, e aí pro teatro do Oscar Wilde, e aí cheguei aqui nessa sessão de mitologia. Então terminei essa parte aqui, agora tá na hora de terminar essa última parte aqui, galera. Vamos ver se vai ter espaço pra
colocar todos os livros que faltaram. Gente, terminei mais um pedaço, tá ficando mais escuro aqui, não tem muita iluminação, só essa lâmpada aqui, então eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês como ficou essa parte aqui. Então essa é a parte que tem um dos meus livros, alguns dos meus livros preferidos. Então lá em cima eu comecei com os meus livros de linguística, alguns livros, sobre leitura, como ler, eu gosto bastante desse tipo de livro. Aí depois ali eu comecei com livros de aquisição de segunda língua, de ensino de língua inglesa, porque eu também sou professora de inglês. Então ali livros sobre escritores. Aí aqui embaixo os livros de literatura, que são os meus queridinhos, né? Então livros sobre análise literária, história da literatura brasileira, história da literatura inglesa. Aí aqui essa coleção da Livraria Cultura, que infelizmente não tá mais em catálogo, que é muito legal, que vai desde o volume 1, que é do Barroco, até o volume 10, só que eu não tenho o volume 10. Infelizmente eu não comprei na época e depois agora eu não consigo mais achar. Tem até o volume 9, que é os modernismos. Essa série é muito legal. Aí eu continuo com mais livros de história da literatura inglesa. Aqui embaixo mais livros de literatura, então mais alguns livros de história aqui, cultura geral, história da humanidade, esse tipo de livro que eu gosto também, história da vida privada, eu tenho só o volume 2 e o 4, falta o 1 e o 3. E livros sobre historiografia, que eu acho que isso aqui é muito legal também. Mas, olha só, ainda tem muito livro para guardar e acabaram as minhas prateleiras. Eu ainda tenho aquele cantinho aqui, ó, que é onde eu vou trabalhar agora, e depois eu acho que ainda vai faltar espaço, né? Eu vou tentar colocar então ali, naquele espaço ali. E vamos lá, vamos terminar isso hoje, galera. Gente, terminei, na verdade eu terminei ontem à noite, já era 11h30, aí tava muito escuro pra filmar, então deixei pra gravar hoje. Então deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o resto dos livros organizados aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui nesse cantinho eu coloquei todos os meus livros do Shakespeare, que são vários, porque eu estudo Shakespeare, estudei no mestrado e pretendo no doutorado também. Aí eu coloquei aqui os livros de formatos maiores, né, que não cabem na estante. E aí, gente, tive que recorrer pro lado de cá, porque faltou espaço, né? Então eu coloquei aqui mais alguns livros, coloquei ali os meus livros de literatura infanto-juvenil. Aqui é meu Odin, só que quebrou aqui um dos chifres, ele tem que colar. Aí continuei aqui com mais alguns livros do Shakespeare de teatro. Aqui o copinho que eu trouxe do Globe Theatre. Ali coloquei mais algumas coisinhas para enfeitar também. Aqui comecei com literatura brasileira, então Jô Soares, Machado, Jorge Amado. E aí literatura portuguesa lá no canto com essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco. E aí continuei ali no cantinho com literatura russa, né? Guerra e Paz, Crime e Castigo. E nesse cantinho aqui coloquei mais alguns livros de grande formato, a minha xicrinha da Bela e a Fera, aqui a minha foto na plataforma 9/3/4. Aqui atrás tem mais alguns livros que ficaram meio que sem categorização, aí deixei todos aqui no cantinho. Então é isso, pessoal, deu trabalho, mas consegui um dia inteirinho trabalhando aqui dentro, mas é legal também que a gente revê o que a gente tem muito livro. Eu, por exemplo, tenho muito livro que eu acabo esquecendo.
se bem que agora eu sei certinho onde cada um está. Tem vários livros que eu quero ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se inspirado para reorganizar as estantes de vocês, que vocês tenham aprendido algumas dicas de organização. E vocês, como é que vocês organizam os seus livros? Deixe aqui nos comentários. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!